Voltando, pessoal, a gente vai falar agora sobre um sistema contínuo. Vamos começar falando sobre o reator de tanque agitado. Vou explicar para vocês como é que ele funciona antes, para a gente entender como é que vai funcionar o seu balanço molar. A gente tem uma certa quantidade de material que é alimentado aqui numa vazão volumétrica, e essa vazão volumétrica é exatamente igual à vazão volumétrica que vai sair. Por quê? Porque se a gente tem variação dessa vazão volumétrica, a gente pode ter acúmulo, positivo ou negativo, o que vai variar o volume, variando o volume a gente tem variação na nossa reação. E num processo não é interessante a gente ter essa variação, é interessante que ele seja contínuo, então a gente sempre trabalha num regime permanente. Ele tem também uma outra característica, que é ter a agitação mais perfeita possível. Tendo uma agitação perfeita, a gente pode dizer que em qualquer ponto desse reator a gente tem a mesma reação química. Eu vou explicar para vocês o que isso significa já já. Não tendo acúmulo, a gente diz que esse termo da nossa reação é nulo. Então, a nossa reação se resume a isso aqui. Eu posso integrar essa nossa velocidade no volume de controle que a gente tem. E como a gente tem a mesma velocidade ocorrendo em todo o nosso volume de controle, porque ele precisa ocorrer no regime permanente, numa agitação perfeita, eu vou integrar esse meu volume de controle de 0 até V. Então, a nossa reação química ela pode ser simplificada dessa maneira, integrada, né? A nossa equação é simplificada porque eu já integrei. Então, eu sei que o fluxo que entra menos o fluxo que sai de determinado reagente, mais a sua taxa de geração ou consumo, vai ser igual a zero. Vamos aplicar ele para um reagente limitante? O nosso reagente limitante é o A. Então, a gente vai substituir aqui, vai ficar FA0 menos FA mais RA vezes V igual a zero. O FA0 é o fluxo de A que entra. O FA é o FA0 menos XA. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter FA0 menos FA0 vezes XA. E substituindo aqui nessa equação, a gente vai ter dois termos que se cancelam, que é o FA0 menos FA0. E a nossa equação, ela é simplificada desta maneira. Lembrando que o negativo aqui é porque a gente está falando do reagente. Se eu substituir aqui no FA0 o CA0 vezes o V0, que é a definição de FA0, eu posso trazer esse V0 para esse lado. E eu vou ter essa seguinte expressão: CA0 vezes XA é igual a menos RA vezes V sobre V0. Eu acho que ainda é cedo para vocês memorizarem, mas isso aqui foi o que eu chamei para vocês de tempo espacial, que é o nosso tal. Então, a nossa reação, ela é simplificada e pode ser escrita em função de tal. No anterior, quando eu defini para vocês a equação do balanço molar para o reator batelada, ele era tempo. Agora é tempo espacial, porque a gente não tem variação ao longo do tempo cronológico, mas a gente tem variação ao longo da posição no reator. Então, quando eu estou falando de um reator aberto do tipo contínuo, eu vou trabalhar com tempo espacial. E essa é a nossa equação do balanço de mol. O menos aqui, ele só indica que é o reagente. Ele não faz parte da reação da equação. Vamos falar agora do reator tubular. Como é que funciona o reator tubular contínuo, em regime permanente também? Tudo que entrar aqui, ó, vai sair aqui. O que ele é diferente do reator de tanque agitado? Primeiro, porque ele não tem agitação mecânica. E outra, ao longo do seu reator, nós não temos a mesma reação química acontecendo. A gente tem aqui, diferente daqui, diferente daqui, diferente daqui, né? Então, cada pedacinho dele, a gente tem uma variação na posição. Então, para a gente estudar a reação química que acontece, um depende do outro. E quando a gente for estudar o que aconteceu no reator inteirinho, daqui até aqui, a gente vai integrar essa soma, a gente vai integrar a influência de uma sobre a outra. Só que, como eu falei para vocês, ele também trabalha em regime permanente, então ele não tem um acúmulo. E a nossa reação é simplificada dessa forma. Ele tem a desvantagem em relação ao outro que a gente não consegue integrar direto, porque a gente tem a influência da conversão ao longo do caminho do nosso reator. Mas eu posso substituir aqui o FJ pelo que entra, mais o seu incremento. Professor, aqui está menos porque eu já substituí os dois, né? Fiz a distributiva do sinal negativo para que não houvesse confusão. Esse termo é igual a esse, então a nossa equação se resume a isso aqui.
dFJ igual a RJ vezes dV. Vamos escrever também para o reagente limitante? O nosso reagente limitante é o A, então aqui vai ficar dFA. E o que é o FA? FA0 menos XA. Fazendo distributiva, vai ficar FA0 menos FA0XA. Vou derivar o FA. Isso aqui é uma constante, então sua derivada é zero, menos, como FA0 é uma constante, ele fica para fora da derivada, e o XA, que varia com a posição do nosso reator, fica aqui na derivada. Então, eu vou substituir na nossa equação, ela fica dessa maneira daqui. Esse sinal negativo, ele tem sentido para a gente quando ele está aqui no RA, que mostra para a gente que é um reagente, né? E a gente está falando agora de o que é uma coisa que vai acontecer num volume de controle definido pelo reator. Então, eu vou trazer o que varia com o XA, que é a velocidade para cá, e vou trazer o FA0, que é uma constante para esse lado, e vou integrar esse lado de zero até V, que é o volume total do meu reator. Fazendo isso, eu posso fazer a integral, e a minha equação geral vai ficar dXA dividido por RA é igual a V dividido por FA0. Então, aqui de novo, olha, para a gente integrar, para obter essa equação, a nossa velocidade vai continuar a estar no denominador. Por isso que a gente precisa simplificar a nossa equação da velocidade, para que a gente tenha a melhor integral possível. Bom, mas eu posso substituir isso aqui por uma coisa que a gente já conhece, que é CA0 vezes o V0. Substituir aqui. Isso aqui você já conhece, lembra? Que é o tal. Substituindo o tal aqui, nós vamos ter uma equação escrita em função, de novo, do tempo espacial. E para deixar ela mais bonitinha, eu vou trazer isso aqui para esse lado, para isolar o tal, para que a gente tenha, de novo, o cálculo do tempo, mas do tempo espacial. Se vocês verificarem, essa equação ela é muito parecida com o do reator batelada, que é T igual a CA0 integral de dXA menos RA. Então, tanto para o reator tubular como para o reator batelada, a gente vai trabalhar com integral. São os dois reatores mais difíceis da gente trabalhar. Um no tempo cronológico do relógio e outro no tempo espacial do reator. E o mais simples que a gente tem é o do reator de tanque contínuo, tanque agitado contínuo, que como ele possui a característica de ter a mesma velocidade em todas as partes do seu reator, a gente tem uma equação simplificada que a gente não trabalha mais com integral. Bom, e para finalizar, eu gostaria de deixar um poema para vocês. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que eu vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte de suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Cris Pisimente. Durante muito tempo, ele foi atribuído à Cora Coralina, mas é da Cris. Eu espero que vocês possam aplicar esse poema na vida de vocês também. E até a aula!